Então, professor André, você que é um grande profissional, atua na área há muitos anos, é doutor em ciência do esporte, foi presidente do CREF 1, e que atende toda a região do Rio de Janeiro e de Espírito Santo. Muitos desafios foram enfrentados e que hoje assume o papel do vice-presidente do nosso CREF 1. Primeiro, eu gostaria que você fizesse um breve histórico da sua vida, da sua atuação profissional. Você dá cursos em todas as partes, em pós, em graduações, já escreveu livros, pode compartilhar com a gente um pouco essa sua história. E aí a gente entra direto no nosso tema. Pode ser assim, professor? Com o maior prazer. A minha querida amiga, né, Denise, presidente do Conselho CREF 1, mais novo CREF no nosso país, né, muito bem aí presidido por você que foi sempre uma batalhadora na nossa profissão, né, e especificamente no estado do Maranhão, sempre lutou muito pela categoria, né, e a gente tem um orgulho. Para mim, ainda estive na sua posse, né, que para mim foi um orgulho muito grande. Então, ou seja, eu acho que o Maranhão só tem a ganhar com a sua presidência e eu tenho certeza que boas coisas vão vir por aí. Mas, falando um pouquinho aqui de mim, né, eu comecei muito cedo, né, na profissão de educação física, né, eu diria que antes da nossa profissão ser regulamentada até, né, eu já atuava com a educação física, né, eu comecei a praticar esporte aos 3 anos de idade na parte de luta. E daí para frente, eu estou com 53, nunca mais parei de fazer exercício e me apaixonei pela educação física como um todo, né? E eu militei muito sempre, especificamente mais na área das academias, personal training e serviço, etc. Tive várias academias ao longo da minha vida, né? Atualmente eu não sou mais empresário na área de academias, né? Já tenho aí uns 5 anos, né? Eu sou coordenador do curso de educação física da Universidade Estácio de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo eu faço uma série de cursos e pós-graduações pelo Brasil e fora dele, né? Então, tentando levar um pouquinho de conhecimento, né, e trocar conhecimento, né, com vários colegas, né? Então, essa que é a ideia hoje, a gente tentar acrescentar um pouco mais naquilo que a gente mais faz, né? Ou seja, quando a gente é apaixonado por aquilo, o trabalho passa a ser uma diversão. Essa possibilidade da reabertura, da flexibilização, de reabertura das academias e dos espaços para a prática da educação física, ou da atividade física, ou do esporte, ela tem uma abrangência muito grande, né? Mas tem um fator que é muito importante, que ela hoje entrou no rol da essencialidade. Como é que você vê que a essencialidade da educação física, ela pode estar hoje acontecendo nesse cenário de é uma pergunta que você vai ter que elaborar, mas nós vamos conversar. Como ela pode ser essencial no momento que nós estamos vivendo, que o Brasil está com um índice de morte tão grande e um índice de pessoas contaminadas também muito grande. Primeiro, eu sempre considerei, né, a educação física, de uma forma geral, como um serviço essencial, apesar de a gente sempre discutiu isso, talvez de um formato diferente na nossa profissão ao longo desses anos todos. E a gente falava na questão do valor, da valorização da nossa profissão, né, em vários cursos e congressos e encontros de professores, sempre havia aquela fala que a nossa profissão não era bem valorizada, que não éramos bem pagos, que até as mensalidades das academias, de uma forma geral, nos últimos anos caíram muito de valor. Então, ou seja, a questão do valor, na minha cabeça, ela tem uma ligação direta com a questão da essencialidade. Porque se não somos essenciais, automaticamente o nosso valor passa a ser menor perante a todo esse processo. Então, acho que nós tivemos aí, ao longo dessa pandemia, 2 questões que foram muito importantes para nós. A primeira é o reconhecimento da nossa profissão como profissão da área de saúde.
Isso para nós isso foi fundamental, que é o CBO, que é a Comissão das Ocupações, né, que classifica de fato, né, algo que eu considero tardio, mas aconteceu, que a nossa profissão, de fato, hoje o profissional de educação física, ele é um profissional da área de saúde. Então esse foi o maior ganho que nós tivemos. E o segundo ganho, a consideração pela presidência da República, independente das outras discussões, né, ou seja, de comparações, etc., independente disso tudo, de questões políticas, etc., mas a questão de considerar a educação física como um serviço essencial. E, de fato, se você for analisar o impacto que tem a nossa ação na população comparativo aos outros profissionais de saúde, eu vou fazer uma comparação, presidente, se você me permite, né? Por exemplo, um médico que seria talvez o topo, né, por questões de antiguidade na profissão da área de saúde, ele encontra com o paciente dele, em média, uma vez por ano, quando a pessoa está adoecida, 2 a 3 vezes ao ano. Né? Um nutricionista, por exemplo, que também é um profissional da área de saúde, ele vai encontrar com essa pessoa de 3 em 3 meses, em média, quando a pessoa tem um acompanhamento nutricional. Um psicólogo consiga acompanhar uma vez por semana, quando a pessoa necessita de acompanhamento psicológico. E nós somos aquele profissional que quase que ficamos o dia a dia com a população. Então, o maior impacto que a sociedade tem dos profissionais da área de saúde, com todo o respeito a todas as outras profissões da área de saúde, é claro, mas o maior impacto do dia a dia é a ação do profissional de educação física. Então, somos nós que muitas vezes evitamos ou até curamos e tratamos doenças das mais diversas perante a atividade profissional. E esse, eu acho que da minha cabeça, é o grande segredo, que a gente vai até conversar isso aí mais à frente, onde os profissionais têm que estar atentos. Essa mudança de marca e, obviamente, essa mudança de formato da nossa profissão. Muito bem, professor. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Flexibilizar, sim ou não? Quais os riscos dessa flexibilização hoje nesse cenário? Bom, vamos lá. Na sua opinião, a gente podemos flexibilizar? Eu vou fazer assim, pensando aqui no Rio de Janeiro, né, quando começou essa questão da flexibilização, da quarentena, né, de fechar as academias, né, nós fomos aqui bombardeados por vários proprietários de academia, por favor, não deixa fechar, não deixa fechar. Então foi feito um trabalho aqui, na fase inicial, de evitar o fechamento das academias. E aí chegamos a um ponto que não tinha mais o que discutir, ou seja, tinha que se fechar tudo, foi tudo fechado. E aí passamos a seguir as orientações do Ministério da Saúde, dos órgãos ligados à saúde, e assim as academias ficaram fechadas. E agora, né, por pressões de vários lugares, começou-se a discutir a volta das academias e similares, né, que seria a flexibilização. E aí começam duas discussões. Uma, será que é seguro abrir academia, no sentido de aglomeração e etc., ou será que é seguro e é bom nós abrirmos? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que entender por que foram fechados, para evitar movimentações na rua e o impacto na saúde. Ok, eu acho que esse é o primeiro entendimento. Porém, se nós formos pegar as academias, né, e compararmos, por exemplo, com centros de clínicas que estão funcionando, né, eu não estou falando de hospitais que estão atendendo ao Covid, eu estou falando de clínicas que estão fazendo a sua manutenção, de atendimento, atendendo a pessoas. Isso, obviamente, varia um pouco de cada região do nosso país, mas as clínicas estão funcionando. Algumas clínicas, por exemplo, estão funcionando, e alguns outros setores, não vou ficar aqui citando todos, que estão funcionando porque foram considerados ali serviços essenciais. E aí vem a minha preocupação, ou seja, nesse momento, talvez nós também seríamos, então, um serviço essencial, porque se a população ficar dentro de casa, sedentária, não comendo mais do que deve, né, não fazendo exercício, aí nesse momento
eu não vou falar academia, mas eu vou falar assim, o serviço de prática de exercícios físicos se torna aí um serviço essencial, e eu estou falando antes do decreto do presidente. Porém, as academias, elas têm um detalhe, são locais que normalmente aglomeram muitas pessoas, mas podem criar formatos de funcionamento. Então, ao longo dessa pandemia, eu diria que num primeiro momento, depois de fechamento, eu pensei assim, não, de fato as academias tinham que estar fechadas mesmo, porque eram locais de riscos e aumentar a contaminação. Porém, vendo aí outro funcionamento de alguns outros locais, eu começo a botar em discussão até onde deveríamos ter fechado ou não, pensando que somos serviços essenciais, eu sempre pensei isso, muito antes do decreto, pensando que somos serviços essenciais. Então, poderíamos ter funcionado, porém, com regras de segurança, evitando aglomeração e todos os cuidados necessários para que as pessoas possam fazer exercício com a total segurança. Até porque, vamos lembrar que morre também muita gente no país por doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e etc., né? E são pessoas que vão acabar impactando na saúde se não fizerem algum tipo de exercício. E aí alguém poderia me questionar, mas professor, pode-se fazer exercício online? Sim, claro, é possível. Não estou questionando a questão do exercício online. O que eu estou querendo dizer é, existe sim uma forma da gente voltar e a gente tem que aqui, acho que esse aqui é um bom fórum para a gente discutir, né? Estamos aqui com a presidente aqui do nosso CREF do Maranhão, né? E é uma das empresárias mais antigas, né, e proprietários de academia da cidade de São Luís, né, se não for a mais antiga, se eu tiver, me corrija se eu estiver enganado, né, tem uma experiência vasta com esse mercado, então, ou seja, aí eu acho que cada empresário tem que saber o seguinte, vale a pena eu funcionar ou não vale a pena eu funcionar perante o que eu ofereço de segurança? Aí a questão é a segurança do ambiente, não a questão do exercício. O exercício, sim, essencial, sendo feito online, sendo feito na academia, na rua, tem que arrumar uma forma de fazer exercício. Porém, como fazer agora que a gente tem que colocar essa discussão. Professor, mas nós precisamos também dizer aos nossos profissionais, aos nossos professores aqui que estão nos assistindo e aos nossos gestores, que para que a gente abra nossos espaços, nossas academias, nós precisamos ter manuais de procedimentos, de condutas de segurança, de higienização, e que essas cartilhas, esses manuais, eles são recomendações, né? Que essas recomendações servem para nortear, para balizar o nosso segmento e dar informações para os órgãos competentes, que são os órgãos governamentais, né, somente eles, dos estados e das suas cidades, poderão fazer os decretos para a liberação da reabertura das nossas academias e dos nossos espaços. Não é chegado o momento da gente começar a fazer um trabalho de conscientização da população, da sociedade, dos próprios profissionais da área da saúde, que nós estamos incluídos, de que tem que conscientizar que eles estão na linha de frente como profissionais da saúde e que cabe a nós mostrar essa população com condutas de segurança de que esse aluno pode vir para os nossos espaços e nós, gestores, estaremos cumprindo todas as regras para que ele possa fazer uma prática segura? Perfeito, perfeito, presidente. Exatamente, eu acho que essa é a questão, né? Por exemplo, aqui no Rio, né, lançamos um ofício através do Conselho Regional de Educação Física aqui da primeira região, né, numa carta de orientação que foi entregue ao governador aqui do Rio de Janeiro e a vários prefeitos de municípios do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também, né, que é outro estado que é de competência do CREF 1, que nada mais é do que um ofício que orienta qual seria a forma mais segura das academias e similares poderem funcionar. Então, eles já estão de mão desse documento, gostaram, alguns municípios, né, do estado do Rio de Janeiro, inclusive, que estavam previstos de abrir as academias na sua última linha, né, que eles criaram como fosse ondas,
de abertura na flexibilização, puxaram as academias para a sua primeira onda de abertura, ou seja, entendendo ali que é um serviço que vai se tornar essencial, né, para o cuidado da saúde da população, e foi a demonstração que a categoria colocou de organização, mostrando ali, olha, estamos organizados, estamos nos preparando, né, os empresários estão dispostos a tomar essas medidas de segurança, porque a gente entende que o exercício ele é fundamental, mas também entendemos que tem que ser feito de uma forma mais segura perante essa situação pandêmica que a gente está vivendo, né? Pensando nesse quadro como um todo, o que eu acho que vai fazer a reflexão, aqueles que mostrarem mais segurança, com certeza vão perder menos alunos e automaticamente vão ter até novos alunos que vão buscar nesse serviço o cuidado com essa saúde. Eu estava analisando, Denise, a curva da China, né, em relação especificamente às academias e similares. Quando as academias na China abriram, houve uma queda vertiginosa de alunos. Por quê? Todo mundo estava com medo. Então, essa queda vertiginosa, todo mundo foi lá, trancou, ninguém quis ir. Então, as academias abriram praticamente sem ninguém. Quase ninguém a frequentava. E, ao longo do processo, ao longo das semanas, voltaram a frequência. Então, o que a gente chama de um gráfico em V, né? Ou seja, houve uma queda vertiginosa e, em seguida, um crescimento que está acontecendo, inclusive, até agora. Ou seja, as pessoas estão procurando cada vez mais, porque o medo está diminuindo, as pessoas estão vendo que a academia oferece uma segurança, estão se sentindo mais seguras em frequentar o ambiente de academia, que, na minha cabeça, esse vai ser o grande papel, não só nosso, como gestores na área da nossa profissão, mas principalmente das academias e dos profissionais que estão ali na ponta, como você falou bem, vão estar ali na primeira linha, né, de mostrarem a segurança daquilo que estão fazendo. Até porque ali eles estão ali representando a profissão de educação física, que é uma profissão da área de saúde. Então esse, na minha cabeça, vai ser o fundamental. Se não fizermos esse dever de casa bem feito, as pessoas vão ficar inseguras, com medo, e aí, obviamente, as academias vão sofrer esse impacto financeiro em relação a isso. É isso mesmo. Nós sabemos, professor, que já existem alguns estudos comparativos, né, dos setores, dos serviços. Por exemplo, a Universidade da Espanha, a União Europeia, já apresentou um estudo comparativo numa escala de 1 a 8, onde as academias, a frequência de academias comparada a outros setores, como o transporte urbano, supermercados, farmácias, o próprio escritório, que a pessoa tem que fazer uso do elevador, nós estamos muito bem classificados. Isso com um novo procedimento, atendendo às regras de segurança sanitária, que os espaços para a prática da educação, da atividade física, são seguros em relação ao estudo comparativo desses outros espaços. Se esse proprietário, se esse gestor se adequar a todas essas normas, a todos esses manuais, seguindo o uso do gel, do álcool gel, dos armários que não podem ser usados de forma coletiva, os tapetes que têm que ser higienizados, do chuveiro, se for uma escola de natação, do chinelo, são várias essas recomendações nos manuais, isso a gente já sabe que estão sendo cada vez mais estudados e desenvolvidos, que nós temos, por exemplo, recomendações por várias entidades, vários conselhos já estão apresentando os seus, temos a CAD, que é um órgão de representatividade das academias e que tem apresentado um kit, uma cartilha, com toda essa riqueza de conteúdo para que nós, profissionais e gestores, saibamos adequar e ajustar os nossos espaços. Então, a minha pergunta seria hoje o momento da gente amadurecer como gestor e como profissional, para que, quando essa reabertura fosse possível, a gente estar pronto para
diminuir essa tensão e esse medo dos nossos alunos, porque sabemos que eles estão temerosos nesse retorno, e mostrar a importância da prática das atividades num lugar seguro. Você ouviu, professor? Ouvi. Eu botei o fone aqui, até porque eu estava com outro fone, mas aí fica melhor. Meu som ficou melhor aí para você? Está melhor. Estou lhe ouvindo. Está melhor. Ok. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Essa escala até da União Europeia, se não me falha a memória, que vai até 8, nós ficamos ali com 6,9 dentro dessa escala. Eu tenho alguns gráficos desse aqui também, o que mostra, né, ou seja, as academias, elas, para quem frequentava a academia sabe disso, né? Em vários espaços da academia já tinha ali aquele borrifador com um tipo de um desinfetante, já havia uma limpeza constante, porque é um local que as pessoas frequentam, trocam de equipamentos e tudo. Então, isso já era um procedimento normal de higienização dos aparelhos e as estruturas das academias, que, ao meu ver, concordo com o que você disse, vão ter que estar agora um pouquinho mais aprimorados, ou seja, vamos ter que estar mais atentos a essa questão. E contando, claro, com aqueles que frequentam as academias, de também tomarem todos os cuidados aos manuseios, que eu fiz uma comparação, Denise, até na minha rede social, que eu fui bombardeado até por uns lados e elogiado por outros, né, mas foi engraçado. Eu fiz uma comparação das academias com os supermercados, que estavam se questionando, mas o cara vai para a academia, vai manusear aparelho, não é perigoso? Eu falei, as pessoas não vão para supermercado no manuseio alimentos e comidas e etc., e não está todo mundo lá comprando as coisas, os supermercados não estão cheios. Qual é o problema das academias, então? Aí eu coloquei isso como ponto em questão, mas aí alguns criticaram, outros elogiaram, normal, né? Porém, independente desse debate, que eu gerei até na minha própria rede social, é importante a gente lembrar o seguinte, as academias sempre foram, no contexto geral, né, com exceções em tudo na vida, sempre foram muito mais higienizadas do que qualquer supermercado ou qualquer outro estabelecimento, aí como exemplo antes da pandemia. Agora, nós vamos ter que dar quase que uma aula de higienização. Primeiro, que somos profissionais de saúde. Segundo, como qualquer bom empresário, ele vai ter preocupação não só com a sua equipe, que vai estar ali trabalhando, mas com aqueles que frequentam. Então eu tenho certeza que vários empresários vão fazer aí muitas coisas, a gente ainda vai conhecer novos formatos de higienização, que pela criatividade que eu conheço de muitos aí, vão aparecer. Já tem gente com câmara de ozônio, já tem gente com uma série de elementos que estão buscando inovações para dar maior segurança para os alunos. Então, tenho certeza que o nosso mercado de academias e similares tem total condição de funcionar com segurança, né, perante a essa pandemia, oferecendo ali serviço, talvez para algumas pessoas que ainda vão ter medo, receio, que é natural, né? Eu recomendo, aproveitando essa onda, que as academias mantenham, aquelas que criaram, os seus serviços online, que na minha cabeça foi um novo mercado, que eu diria que o que era para acontecer daqui a 5 anos, aconteceu em um mês, né? Então, aquelas que conseguiram levar suas estruturas para o mercado online, né, olha aí um grande mercado novo que talvez muitos não pensaram, né? Eu tenho vários exemplos aqui, Denise, que ao longo dessa quarentena, de academias que estão locando equipamentos, como bicicletas de spin, colchonete, halterizinho, caneleira, alguns locando por valor, e outras locando, valor que eu digo direto, e outras locando por trocas de renovações de planos e etc. Hoje mesmo aqui em casa eu recebi a ligação de uma pessoa me perguntando se eu sabia de um local onde locava a bicicleta. Então, olha só, as pessoas estão buscando. Eu moro aqui em uma área de de prédios, eu tenho observado meus vizinhos que botaram esteiras, bicicletas, estão se exercitando em casa, espero eu, com a orientação de um profissional de educação física, né, que é fundamental, mas foi criado um novo serviço. Eu diria que as academias deveriam manter a sua plataforma online, atentas a esse mercado. Eu conheço várias pessoas que nunca praticaram na vida um exercício e, por causa dessa movimentação toda, resolveram o quê? Começaram no formato online. Ou seja, e falaram assim, André,
vergonha de ir para academia, eu não me sentia muito bem lá, porque eu estou meio gordinho, meio gordinha, e eu tinha vergonha de ir, e agora que eu podendo fazer em casa, é legal, o professor fica aqui falando comigo, olha que legal. Então criamos aí um novo mercado que, voltando às academias, eu tenho certeza que o público presencial vai voltar, mas vamos ter um novo público online. Então, professor, vamos agora conversar um pouco sobre a elaboração do manual, que é o manual do CREF1, que atende ao Estado do Rio de Janeiro e ao Estado do Espírito Santo. Essas regras de condutas, como que foi, quais foram as dificuldades encontradas, vocês foram traçando esse manual pautado em quê? Eu sei que o professor Hernani é um profissional de um lastro muito grande, conhece muito, tem conselheiros e uma diretoria muito competente, e é o primeiro do país, né? Como que vocês, na hora dessa elaboração, foram considerando os pontos? Haja visto que nós temos um leque de abrangência muito grande. Vou fazer aqui uma comparação. Nós temos academias grandes, das grandes redes, com áreas muito grandes, e temos as médias e temos as pequenas. Então, atender a toda essa estrutura requer são diretrizes muito precisas para que a gente possa contemplar todo esse universo. E nós sabemos que muitas das pessoas que estão nos órgãos competentes não estão atentas a esses detalhes. Então, nós temos vários exemplos. Eu conheço donos de academia, escola de natação, que já abriram nas suas regiões e que, humanamente impossível, as exigências que estão sendo feitas. Eu queria que, já que o Rio de Janeiro está na nossa frente, um pouco, né, que todos nós estamos amadurecendo esse formato, o que foi ponto relevante para a elaboração desse manual? Olha, nós temos aqui no Rio, né, que uma série de comissões que são profissionais de educação física, voluntários, né, que formados em vários municípios do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que se reúnem, né, são o que a gente chama das comissões, né, que foram realizadas reuniões em vários locais, e ali apareceram os líderes de cada região, e esses líderes hoje se juntam e eles mantêm o contato com a questão regional ali deles e trazem as demandas para o Conselho. Perante essa situação toda, né, que aconteceu, né, eles, obviamente, cada um com seus problemas regionais, todos eles mobilizaram os profissionais da sua região, né, e começaram a criar exatamente os pontos desse manual. Então, o grande trabalho foi exatamente a ação dessas comissões, né, que ferramentou a diretoria do Conselho, né, para o Conselho exatamente poder saber o seguinte, é aquele trabalho que a gente chama de inversão. Vamos ouvir o que a base pensa, ou seja, o que a categoria está pensando, e em função do pensamento da categoria, vamos começar a elaborar, e aí convidamos pessoas que são especialistas nessas áreas, e aí formamos esse documento, que é esse manual que virou um ofício de orientação para as academias que vão abrir, ou seja, a partir do momento que for autorizado a abertura delas, né, mas para elas saberem exatamente como podem abrir e quais são as regras, ou seja, para ter pelo menos um norte. Então, ou seja, o que eu devo fazer para poder funcionar com segurança? Então, o CREF hoje já oferece esse documento para essas academias. Já está disponível, inclusive, nas redes sociais, né, para quem quiser ter acesso, né, que é um formato criado das comissões, passando pelos conselheiros, obviamente pela diretoria, e autorizado pelo nosso presidente, Rogério Mello, para que possa botar em prática. E já está em prática, na verdade, já temos vários exemplos de academias que, apesar de não estarem funcionando, já estão tomando as devidas medidas para que possam voltar com total segurança. Ótimo, professor. É isso que a gente quer, formar os nossos profissionais. Que essas possibilidades de conhecimento, que ele tem que procurar se informar, para que ele não seja pego de surpresa no momento que a sua cidade liberar o decreto, para que haja essa adequação. Muito obrigada, professor, por essa informação, para que todos possam estar atentos em começar a fazer uso. Nós temos também,
informações de que alguns CREFs já estão fazendo. Como é que o senhor vê essa possibilidade de fiscalizar esses espaços e essas academias no cumprimento dessas normas? Porque nós sabemos que, se há um decreto para se adequar às regras de segurança, de higiene, com certeza vai haver uma fiscalização. Como vai se dar essa fiscalização? Olha, a princípio, né, dentro aqui da nossa elaboração, vai seguir os mesmos protocolos que a gente já vinha fazendo com as fiscalizações. Como no momento está tudo paralisado, a fiscalização tem trabalhado muito nos serviços online, ou seja, aqueles que não são profissionais de educação física e vêm oferecendo aí algum tipo de serviço na nossa área no formato online. Então a gente tem trabalhado muito com foco nesse momento aqui nisso. No momento que as academias voltarem a funcionar, no processo de flexibilização, aí sim vai entrar no rol da fiscalização, além de tudo aquilo que já era pertinente à fiscalização, a verificação se essas regras estão sendo cumpridas, ou seja, vai entrar como fosse um checklist de verificação, com certeza. Não temos ainda nenhum caso prático, porque na verdade não voltamos ainda, porém esse vai ser o procedimento, com certeza, que vai ser adotado, e a nossa equipe de fiscalização vai organizar esse formato desse checklist dentro das atribuições que já são devidas dentro da fiscalização, acrescentar também a verificação e, obviamente, orientação, né? Até porque não há nenhuma previsão de multa para esses quesitos, não foi feito nenhum tipo de regulamentório de multas, porém, a gente sabe da importância. Então, por enquanto, eu diria que a fiscalização vai ser muito mais orientadora do que propriamente de punição, propriamente dito. Certo. Perante esses dados, né? Mas o profissional, ele responde de forma civil, penal, até mesmo administrativa, né? Caso esse aluno ou esse paciente, no caso uma reabilitação, contraia a Covid-19. Me oriente nesse sentido. Quais seriam essas responsabilidades dele, do profissional? Caso um profissional, para o empresário... Esse personal dele, esse aluno, esteja sendo orientado por ele nesse espaço e isso venha a acontecer. Ele responde porque há implicações, sim. Há implicações para esta responsabilidade dele. Como profissional da área de saúde, é importante lembrar, né, a todos os profissionais de educação física, que da mesma forma que nós temos direitos, nós temos deveres. Né? E, então, ou seja, toda a responsabilidade, eu diria que se você fizer um exercício errado com uma pessoa que venha lesionar, né, ou danificar alguma estrutura dessa pessoa, essa pessoa tem um total direito de acioná-lo judicialmente. E incluindo essas questões pandêmicas, se você tomar uma atitude, que isso inclui os empresários também, se você colocar teu estabelecimento para funcionar, que não coloque regras bem claras e seguras para essas pessoas que ali querem buscar atividade física, de uma forma geral. E ali for comprovado um mau uso de regras de segurança, né, seja especificamente técnica da nossa profissão, ou perante a pandemia, há responsabilidade legal perante isso, que o próprio cliente pode acioná-lo judicialmente. Por isso é importante, né, essas palavras que a nossa presidente Denise colocou, que eu volto a dizer, procurem se orientar perante as regras, já existem regulamentações vindas, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, existe uma série de regras e protocolos que têm que ser seguidos, e é importante nós, como profissionais da área da saúde, seguirmos esses protocolos e aí medir. Né? Eu estava vendo aqui, por exemplo, Denise, alguns colegas aqui que estão na nossa rede, que estão comentando, mas se voltar é um absurdo, o outro está falando aqui que tem que voltar, né? A discussão... Uma divergência muito grande. É uma divergência, né? Eu diria assim, o que a gente tem razão de nada, né? É novo para todos, né? O que eu estou falando é baseado em fatos técnicos, né? O que eu tenho de área técnica, ou seja, é perigoso uma academia voltar a funcionar? Pode ser que sim.
E eu falei isso, no início eu concordei em fechar as academias. Hoje, perante algum... Aí eu fiz a comparação com locais que estão funcionando. E não estou recriminando esses locais, até que uma colega, eu acho que foi a Amanda aí, colocou, né? Falou assim, não estou recriminando esse local, por mim, se ele se considera essencial para funcionar, ótimo. Mas se ele pode, por que não podemos também? É o que eu boto em discussão. Mas se você está inseguro, ou como cliente de uma academia, ou como empresário de uma academia, simples, não abra, ou não vá. A decisão é simples. Eu tenho colegas meus que são proprietários de academia e resolveram fazer o seguinte, André, eu estou inseguro com essa situação toda, fechei a academia, ele tem condições financeiras, óbvio, para fazer isso, né, e falou o seguinte, só volta a funcionar em janeiro do ano que vem. Tirou férias. Demitiu todo mundo, fechou a academia e falou assim, ó, se janeiro tiver tudo ok, eu volto a funcionar, se não, eu vou montar outro negócio. Tudo bem, olha só, é uma decisão pessoal. Eu não posso interferir em decisões pessoais. Então, o que a gente está fazendo aqui, até para o pessoal que está aí nos assistindo, é posicionamentos técnicos, né? Eu até posso dar algum parecer meu pessoal perante alguma coisa, mas eu estou me baseando em informações técnicas. O que apareceu, eu até conversei em off hoje com a Denise, né, o que apareceu nesse momento é uma série de especialistas de coisa nenhuma. Ou seja, um monte de gente que se diz entendido em coisas que não são entendidas. Que sabem tudo. Ou seja, eu tenho falado isso, a certeza que nós temos é a certeza de nada. Não temos a certeza de nada. O que nós temos que fazer agora é se basear em órgãos competentes que temos, se basear em informações sérias, né, que existem, né, utilizar dos nossos conhecimentos e experiências para poder tomar as melhores medidas para que gere menor impacto à saúde, no sentido de gerar proliferação e aglomeração de pessoas e contaminação do vírus, e ao mesmo tempo possibilite as pessoas fazer exercício, que também é um cuidado com a saúde. Então, qual é o equilíbrio dessa balança? Aí é o que nós não temos ainda, até porque não sabemos. Por exemplo, o estado do Maranhão estava em lockdown até agora, né? Acho que ele liberou hoje ou ontem, não lembro. 13 dias de lockdown. 13 dias de lockdown total. O Rio de Janeiro ainda não entrou. Aqui no Rio de Janeiro nós não entramos. Porém, estamos passando por uma série de problemas também. Então, eu imagino a cabeça dos nossos governantes, né, como os nossos prefeitos, a dificuldade, que são as pessoas que decidem, né, não somos nós do CREF que decidimos isso, é importante frisar isso, a loucura que deve estar a cabeça deles, porque é pressão de todos os lados. De um lado, a pressão econômica, que é o medo de várias empresas fecharem, por outro lado, a pressão da saúde, o medo da contaminação. Então, é preocupante, entendeu? Temos que estar preocupados com ambos os lados. O como pesar essa balança para nenhum dos dois serem muito impactados é o que é o difícil das decisões. Por isso que a gente está buscando aí algumas informações, né, técnicas para poder orientar vocês da melhor forma para aqueles que tomarem a decisão de abrir, se vai abrir, que abra com total segurança. Exatamente, professor. Eu acho que o nosso papel, CREFs, sindicatos, associações, como a CAD, como tudo é muito novo, resta a nós construirmos cada vez com mais fortalecimento para que esses gestores que vão fazer essa flexibilização entendam que nós temos responsabilidade, que nós não vamos expor os nossos alunos num ambiente, uma prática que nós queremos oferecer a eles saúde, uma prática que vá possibilitar a disseminação desse vírus. Eu acho que no momento que nós, profissionais da saúde, nós, gestores, passarmos para a sociedade que nós preservamos vidas, que nós temos o compromisso de preservar e promover a saúde, com a competência, com responsabilidade, assumindo nossos papéis, com certeza os gestores entenderão que a academia, que esses espaços vão trazer para a sociedade benefícios. Agora, com responsabilidade, com segurança, porque o que não se pode é abrir espaços de forma indiscriminada, de forma que se não tenha regras para ali ser um foco de contaminação. Até porque, se uma academia acontecer
um episódio desse, isso vai se espalhar e vai ser um efeito dominó e vai prejudicar o segmento. Não vai prejudicar apenas aquela academia, aquela região, aquele estado. Então, nós temos que ter muita responsabilidade no sentido de estudar, aprofundar todos esses manuais e fazer essa adequação aos nossos espaços. Porque uma pessoa tem um estúdio de pilates, outro tem uma escola de natação, outro trabalha só com idosos, no treinamento funcional, outro tem um grupo de corrida. Nós estamos recebendo perguntas de todos os setores aqui. Grupo de corrida, que você sabe, eu digo, nossa, ainda não tinha nem parado para pensar nisso. É uma abrangência tão grande a prática das atividades, que de repente não é só a sala de ginástica, não é só a sala de musculação, é muito mais. E se cada profissional tiver com essa responsabilidade de estudar e entender, ele vai ajudar o gestor. Cada personal, cada profissional ajuda o gestor se junta a esses órgãos e nós vamos lá nos órgãos competentes mostrar que nós queremos uma reabertura, uma flexibilização com responsabilidade. Exatamente. Segurança dos nossos alunos, que nós vendemos saúde, nós não vendemos doença, nós vendemos vida. Exatamente, eu penso exatamente como você alinhou aí teu pensamento, Denise. As pessoas, o que a gente vai enfrentar? Primeiro, o medo. Né? Eu diria, como negócio, vamos enfrentar o medo. Medo das pessoas em praticar exercício e ter contato até com você, professor. O que dirá numa academia. Então, vamos enfrentar isso. Você falou um detalhe que é muito importante. O primeiro caso notificado que aparecer de contaminação dentro de uma academia vai ter uma repercussão nacional. Ou seja, o que vai acontecer? Vai gerar uma nova onda de medo. Por isso, eu volto a frisar a importância. Se você está inseguro, se você não está se sentindo apto, não vá, não faça. A minha recomendação primeiro, como eu toquei aqui no início da live, eu considero o exercício essencial, orientados por profissionais de educação física. Isso, para mim, sempre foi essencial, muito antes do decreto do presidente. Agora, então, está lavrado isso. Bom, agora, onde eu vou fazer exercício? Aí que é o problema. A discussão é o onde. O onde eu estou falando de academias, box, de estúdios, locais abertos ao ar livre, na própria casa, formato online. Então, hoje temos um universo, como a professora Denise, nossa presidente, colocou muito bem, o universo da nossa profissão é imenso, é gigantesco. Então, o onde é que é o problema? Então, ou seja, o exercício essencial. Então, exemplo, aqui os profissionais que estão aqui nos assistindo, rolou até um debate aqui nas discussões, aqui enquanto a gente estava, um paralelo aqui entre a nossa discussão também, porque é normal, gente, olha só, hoje há uma dúvida muito grande em uma série de ações. Então, não é fácil, não se sinta, se você pensa diferente de mim, ou se você pensa igual ao meu pensamento, não tem problema nenhum. Então, ou seja, é normal a divergência de pensamento. O que não pode é ter confronto no sentido agressivo. Ou seja, o confronto de ideias positivas é ótimo. Então, o que tem que evitar, que é uma coisa muito ruim na nossa profissão, e acontece muito aqui com o conselho, né, Denise, até me permite aqui, as pessoas às vezes pegam o conselho e pedem assim, o conselho é culpado de tudo. Se o cara é mau profissional, o cara ganha mal, o cara não sei o que, ele culpa o conselho de tudo. Gente, olha só, tem gente que ganha mal e é mau profissional que já começou ruim, não quis nunca ser um bom estudante, nunca estudou para isso, entrou no mercado todo errado, fez tudo errado na sua vida, e aí resolve culpar alguém. Aí ele pega o conselho e começa a culpar o conselho. Agora, o conselho pode ter falhas? Claro que pode, como qualquer outro local. O que vocês têm que fazer? Não adianta ficar de longe atacando pedra. Tem que procurar as pessoas competentes, como a presidente, que está aqui, a presidente do Conselho do Maranhão está aqui, ao vivo, conversando com vocês. Então, oportunizar isso, aí eu estou falando especificamente, principalmente aos profissionais do Maranhão, né? Procure a presidência ou os conselheiros e fala, poxa, olha, está acontecendo isso, aqui, o conselho acho que não está fiscalizando direito aqui ou ali, para que as medidas devem ser tomadas. Então, ou seja, é importante a união da nossa profissão. Eu ainda vejo, por exemplo, eu não vejo médico, uma raríssima exceção, médico atacando médico.
mas eu vejo o professor atacando o professor. Então a gente tem que se proteger mais, a gente tem que se unir mais como classe e abraçar os órgãos que defendem a nossa profissão. Galera, desculpa o termo galera, presidente, mas para ficar assim bem para todos os colegas que estão aqui presentes, quem trabalhou, a Denise vai lembrar disso, quem trabalhou há 22 anos atrás na profissão, onde qualquer um dava aula, eu trabalhava com pessoas que nem a formação em primeiro grau tinham. Essa era a realidade da nossa profissão. Em 22 anos quase de história, a nossa profissão só cresceu. Temos problemas? Claro, claro que temos, somos uma profissão nova ainda, mas só cresceu. Então, para aqueles que chegaram agora principalmente, vamos entender essa história de crescimento da nossa profissão, se aproximar mais, entender todos esses problemas atuais que nós estamos vivendo, né, da pandemia, né, ou seja, e trocar ideias. Aqui é como é que eu e a nossa presidente Denise estamos aqui abertos para ideias, soluções, e estamos botando em discussão, que como eu também tenho algumas dúvidas, a nossa presidente tem algumas dúvidas, vários outros têm dúvidas, mas e cabe a nós aqui, eu diria, unir pensamentos, né? Eu tenho certeza que muitos aqui estão nos alinhando, alguns que entraram com divergentes já estão pensando. Então, eu sempre falo assim, Denise, quando alguém taca muita pedra, por trás disso tem alguma coisa, tem alguma incompetência aí por trás, que só resta ele atacar, né? Ou seja, então, quando a gente tem que estar muito atento quando alguém está atacando muita pedra contra alguma coisa. Então, assim, por trás disso pode ter outros interesses, então fiquem sempre alertas a isso. Vamos unir mais a nossa profissão, e a professora Denise, eu diria que é um excelente exemplo de todo o trabalho que ela fez no Maranhão. Mas, Denise, onde eu ando por esse país, eu só ouço elogio seu, você é um baita exemplo para nós aí, como profissional, como gestora, uma amiga, pessoa. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu sempre procuro me cercar de pessoas competentes, pesquisadores, pessoas que estudam e que conhecem, para eu poder passar com segurança para os nossos profissionais e a nossa sociedade, quem nos procura. Eu tenho muito receio, muito medo de passar informações que não sejam corretas, porque eu vejo que essa pessoa, ela vem a nós, ao conselho, buscando alguma coisa. E se a gente não sabe, a gente pede ajuda. Então, nesse sentido, é que eu estou aqui tentando fazer com que os nossos profissionais, os nossos gestores, se aproximem um pouco dessas informações, que essas informações, elas estão muito confusas. Cada um diz uma coisa, cada região abre um tipo de procedimento, um manual de procedimento diferente. O prefeito de uma cidade lá do sul contempla pontos que são totalmente diferentes para outra cidade. E as pessoas ouvem isso na mídia, que a mídia tem soltado muitas informações nesse sentido, e há uma confusão geral, e é como você diz, ninguém sabe, ninguém se entende, né? Eu diria, nossos próprios governantes estão se debatendo, né? População, professor, é o profissional, é a mídia. Como que nós vamos passar, de fato, fora as fakes, né? Fora as fakes. Como que nós vamos, que nós somos sempre vítimas, como que nós vamos direcionar essa segurança, não só para os nossos profissionais, mas para os nossos alunos, para as pessoas que precisam dos nossos serviços, né? Eu tive também a oportunidade de receber, ler um trabalho onde, na China, né, teve um aumento de 30% de matrículas novas que eram alunos sedentários. É isso aí. Nós estamos tendo essas informações. Isso é fruto de quê? Já desse trabalho virtual, dessas aulas que o profissional de educação física se redescobriu, se reinventou, que é a palavra que está tão usada, né, atualmente nessa pandemia, e conseguiu chegar e alcançar um foco que é esse aluno que estava lá parado. Então, isso já é um sucesso para nós. Não tenho dúvida, Denise. Ponto positivo. Uma coisa, quer ver um exemplo? Eu coloco assim, eu sei que o nosso tempo deve estar acabando, né? Mas qualquer coisa, a gente tem possibilidade de voltar um pouquinho.
Mas, se você... Não, a gente consegue encerrar no tempo, a gente faz o tempo direitinho para a live ficar bonita ali. Tudo bem, mas faça as considerações. Você está contra quanto tempo nós temos aí? Acho que 6 minutos? 6, 7 minutos. Perfeito, eu vou encerrar, eu vou ser breve. Eu coloco uma frase que é muito importante, não só para gestores, mas eu diria para todos os profissionais, pessoas de uma forma geral. Elogio se faz em público, crítica se faz pessoal. Então, isso aí é fundamental para a nossa profissão. A gente tem que aprender a elogiar publicamente e criticar pessoalmente. Então, vou dar um exemplo. A nossa profissão, quando entrou a quarentena, foi a primeira a se destacar em todas as mídias do Brasil. Aliás, até fora. Né? Ou seja, porque vários professores entraram em lives, aulas online, começaram a dar aula de ginástica, aquilo virou uma turbulência. Nós temos 1 minuto. Vai para então, encerrar. Vou mais rápido, então. Virou uma turbulência nacional. E isso, eu parabenizo a todos os profissionais. Ah, mas teve erro aqui, teve ali. Problema, mas tentaram, estão começando. Então, vamos ser mais unidos, elogiar mais a nossa categoria, e se tiver crítica, chama a pessoa, fala diretamente com a pessoa. Trazer para a gente, oferecer a sua ajuda. Porque exatamente. Nós precisamos, nós também não sabemos, professores. Nós estamos aqui para tentar ajudar, encontrar um caminho que todos se beneficiem. Não só nós, profissionais, mas a sociedade em geral. Agradeço, André, estamos aqui à disposição no nosso CREF 21. Muito obrigada a todos que nos assistiram e obrigada a você. Um grande Eu que agradeço a todos e especialmente a você e ao CREF 21. Obrigada. Obrigado a todos.